Pantera Negra é um filme estadunidense de 2018, do gênero super-herói, baseado no personagem de mesmo nome da Marvel Comics. Produzido pela Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, sendo o 18º filme do universo cinematográfico Marvel, além de ser o primeiro título solo do personagem. Dirigido por Ryan Coogler, que também contribuiu com o roteiro ao lado de Joe Robert Cole, é estrelado por Chadwick Boseman como T'Challa Pantera Negra, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Angela Bassett, Danai Gurira, Andy Serkis e Forest Whitaker. Em Black Panther, T'Challa volta a casa como rei de Wakanda, mas encontra sua soberania desafiada por um adversário de longa data em um conflito que tem consequências globais. Wesley Snipes mencionou pela primeira vez sua intenção de trabalhar em um filme de Pantera Negra em 1992, mas o projeto passou por várias alterações na próxima década, mas nunca se concretizando. Um filme do Pantera Negra foi anunciado como um dos 10 títulos com base em quadrinhos da Marvel Comics que seria desenvolvido pela Marvel Studios e distribuído pela Paramount Pictures em setembro de 2005, com Mark Bailey contratado para escrever um roteiro em janeiro de 2011. Black Panther foi anunciado oficialmente em outubro de 2014, com Boseman aparecendo pela primeira vez em Capitão América, Guerra Civil. No final de 2015, Ryan Coogler e Joe Robert Cole entraram para a direção de Black Panther, e os membros do elenco adicionais foram anunciados a partir de maio de 2016. As filmagens ocorreram entre janeiro e abril de 2017 nos estúdios EUE, Screen Gems e Pinewood Studios, na área metropolitana de Atlanta e em Busan, na Coreia do Sul. A pré-estreia de Black Panther ocorreu em 29 de janeiro de 2018 no Dolby Theatre, em Hollywood. Foi lançado no Brasil e em Portugal no dia 15 de fevereiro de 2018. Estreou nos Estados Unidos em 16 de fevereiro de 2018 nos formatos convencional, 3D e IMAX. Foi aclamado pela crítica especializada, destacando-se as performances do elenco, personagens, figurino, visual, sequências de ação, trilha sonora, roteiro e direção. Os críticos o consideraram como um dos melhores filmes estabelecidos no universo cinematográfico Marvel, apontando seu significado cultural devido a um afro-americano liderar uma produção da Marvel Studios, além de um elenco composto majoritariamente por atores negros. No site agregador de críticas Rotten Tomatoes, possui uma avaliação de 97%, nota que o coloca como o maior filme do gênero, superando The Dark Knight e Iron Man, ambos de 2008, que acumulam 94%. Arrecadou mais de 1,3 bilhão de dólares mundialmente, sendo o quinto filme do universo cinematográfico Marvel a passar a barreira do bilhão depois de Marvel's The Avengers, Iron Man 3, Avengers, Age of Ultron e Captain America, Civil War, tornando-se a segunda maior bilheteria de 2018, atrás apenas de Avengers, Infinity War, e o título mais rentável do ano no mercado doméstico, Estados Unidos e Canadá, ao atingir 700,1 milhões de dólares. É a sexta maior abertura doméstica de todos os tempos com 202 milhões de dólares, enquanto mantém a 16ª posição no primeiro fim de semana em todo o mundo com 371,4 milhões de dólares. Com 242,1 milhões de dólares nos 4 primeiros dias de exibição nos Estados Unidos e Canadá, conquistou a terceira maior abertura de todos os tempos atrás apenas de Star Wars, The Force Awakens, que atingira 288 milhões de dólares em 2015 e Avengers, Infinity War, que registrou 282,4 milhões de dólares em 2018. Detém o título de maior arrecadação no mercado interno para uma obra cinematográfica sobre super-herói, superando Wonder Woman, de 2017, Spider-Man, de 2002 e Deadpool, de 2016. Enquanto é o título de maior sucesso do gênero nos Estados Unidos e Canadá, mundialmente aparece em quarto lugar depois de Avengers, Infinity War, Marvel's The Avengers e Avengers, Age of Ultron. Mantém a posição 12ª entre as maiores bilheterias da história no mercado interno. É a produção de maior êxito na bilheteria doméstica e a quarta na mundial do universo cinematográfico Marvel. Black Panther também conquistou o feito de ser a maior estreia da história de um diretor afro-americano, bem como a maior de um filme estrelado predominantemente por atores negros. Atualmente é a 12ª maior bilheteria de todos os tempos. Recebeu inúmeros prêmios e indicações com 7 indicações no Oscar 2019, incluindo melhor filme, com vitórias para melhor figurino,
melhor trilha sonora e melhor design de produção. Black Panther foi o primeiro filme de super-herói a receber uma indicação de melhor filme, bem como o primeiro do MCU a ganhar um Oscar. Também recebeu 3 indicações no Globo de Ouro 2019, 2 vitórias no Screen Actor Guild de 2019 e 12 indicações no 24º Critics' Choice Movie Awards, vencedor de 3, entre outros. Uma sequência está em desenvolvimento, novamente tendo Coogler a escrever e dirigir. Há milhares de anos, 5 tribos africanas guerreiam quando o meteorito contendo vibranium cai na Terra. Um guerreiro ingere uma erva coração, afetada pelo metal e ganha habilidades sobre-humanas, tornando-se o primeiro Pantera Negra. Ele une as tribos, exceto a tribo Jabari, para formar o reino de Wakanda. Os wakandanos usam o vibranium para desenvolver tecnologia avançada e isolar-se do mundo, que acha que o país é uma nação do terceiro mundo. Em 1992, o rei de Wakanda, T'Chaka, visita seu irmão N'Jobu em Oakland, na Califórnia. T'Chaka acusa N'Jobu de auxiliar o traficante de armas Ulysses Klaue a roubar vibranium do reino wakandano. O parceiro de N'Jobu revela que ele é um espião wakandano disfarçado chamado Zuri, e confirma as suspeitas de T'Chaka. Depois dos eventos de Capitão América, Guerra Civil, após a morte de T'Chaka, seu filho T'Challa retorna a Wakanda para assumir o trono. Ele e Okoye, a líder das guarda-costas reais Dora Milaje, extraem Nakia, ex-namorada de T'Challa, de uma missão secreta para que ela possa participar da cerimônia de coroação, com a rainha-mãe Ramonda e a irmã mais nova de T'Challa, Shuri. Na cerimônia, o líder da tribo Jabari, M'Baku, desafia T'Challa pela coroa no combate ritual. T'Challa derrota M'Baku e convence-o a se render em vez de morrer. Depois que Klaue e Eric Stevens roubam um artefato de Wakanda de um museu, WKB, o líder da tribo da fronteira, amigo de T'Challa e companheiro de Okoye, o pede para trazer Klaue, que havia causado muitas mortes na tribo, de volta vivo ou morto. T'Challa, Okoye e Nakia viajam para Busan, na Coreia do Sul, onde Klaue planeja vender o artefato ao agente Everett K. Ross da CIA. Um tiroteio começa e Klaue tenta fugir, mas é pego por T'Challa, que relutantemente o deixa sob a custódia de Ross. Klaue diz a Ross que a imagem internacional de Wakanda é uma fachada para uma civilização tecnologicamente avançada. Eric ataca e salva Klaue, com Ross sendo gravemente ferido ao proteger Nakia. Em vez de perseguir Klaue, T'Challa leva Ross para Wakanda, onde a tecnologia pode salvá-lo. Enquanto Shuri cura Ross, T'Challa confronta Zuri sobre N'Jobu. Zuri explica que N'Jobu planejava compartilhar a tecnologia de Wakanda com pessoas de ascendência africana ao redor do mundo para ajudá-los a conquistar seus opressores. Quando T'Chaka encontrou N'Jobu em Oakland e o fez admitir a verdade, ele atacou Zuri, forçando T'Chaka a matá-lo. T'Chaka ordenou a Zuri a mentir que N'Jobu tivesse desaparecido, e eles deixam para trás o filho americano de N'Jobu, Eric, para manter a mentira. Eric tornou-se um soldado especial dos Estados Unidos, adotando o nome Killmonger. Enquanto isso, Killmonger mata Klaue e leva seu corpo para Wakanda, e com isso conquista o apoio de WKB. Ele é levado perante os líderes tribais, revelando sua identidade e reivindicando o trono. Killmonger desafia T'Challa ao combate ritual. Durante a luta, ele mata Zuri, e derrota T'Challa o atirando de uma cachoeira. Depois de ingerir a erva em forma de coração, Killmonger manda queimar as que restam, mas Nakia extrai uma última. Killmonger, apoiado por WKB e sua tribo, se prepara para distribuir armas wakandinas para operações em todo o mundo. Nakia, Shuri, Ramonda e Ross fugiram para a tribo Jabari para pedir ajuda. Lá, eles encontram um T'Challa debilitado, após ter resgatado pelos Jabari e mantido vivo por M'Baku em dívida por ter sido deixado vivo no combate ritual. Curado pela erva de Nakia, T'Challa volta a lutar contra Killmonger, que agora tem a sua própria roupa de Pantera Negra e ordena que WKB e sua tribo ataquem T'Challa. Shuri, Nakia e as Dora Milaje se juntam a T'Challa, enquanto Ross controla remotamente um jato e dispara contra os aviões que carregam as armas wakandanas. M'Baku e os Jabari chegam para ajudar T'Challa. Confrontado por Okoye, WKB e sua tribo se rendem. Lutando na mina de vibranium de Wakanda, T'Challa usa os estabilizadores e permaglel do trem de mineração para desativar a roupa de Killmonger e o apunhala. Em um ato de misericórdia com seu primo, T'Challa leva Eric para ver o pôr do sol de Wakanda e oferece a possibilidade de curá-lo. Killmonger se recusa a ser curado, preferindo morrer do que ser encarcerado. No final, T'Challa estabelece um centro de ajuda humanitária no prédio onde N'Jobu morreu para ser administrado por Nakia e Shuri.
Em uma cena no meio dos créditos, T'Challa aparece diante das Nações Unidas para revelar a verdadeira natureza de Wakanda ao mundo. Nos pós-créditos, Shuri ajuda Bucky Barnes, que parece já estar recuperado dos eventos dos filmes anteriores. Chadwick Boseman como T'Challa Pantera Negra, o rei da fictícia nação africana de Wakanda. O produtor Kevin Feige descreveu o personagem como um pouco de príncipe. Ele pode até tornar-se um pouco de um rei. Mas é tudo sobre como esse país isolacionista de Wakanda se encontra com o mundo. O roteirista Joe Robert Cole acrescentou que depois dos acontecimentos de Capitão América, Guerra Civil e a morte de seu pai, poderemos ver outro T'Challa e ele começando a assumir o comando como o rei de sua própria nação. Boseman, que chamou T'Challa de um anti-herói, disse que está muito consciente da responsabilidade e quão importante é o papel e a posição dele como líder da Wakanda. O traje de Pantera Negra que se forma em torno de seu corpo foi inspirado por um design semelhante ao visto na série de quadrinhos do Black Panther de Ta-Nehisi Coates. Trabalhou com o mesmo treinador de dialógico que teve durante Message from the King para o filme. Boseman assinou um contrato de 5 filmes com a Marvel. Boseman visitou a África do Sul 2 vezes, examinou Shaka Zulu, Patrice Lumumba, discursos de Nelson Mandela e canções de Fela Kuti, conversou com um babalaô iorubá. Treinou dambe, capoeira de Angola, luta de bastões Zulu e luta livre senegalesa e fez um teste de DNA para entender melhor sua ascendência africana. Ele assinou um contrato de 5 filmes com a Marvel. 38, Ashton Tyler interpreta um jovem T'Challa. Michael B. Jordan como N'Jadaka, Eric Killmonger Stevens, o primo de T'Challa que quer derrubá-lo do trono. O produtor executivo Nate Moore disse que Killmonger tem sua própria opinião sobre como Wakanda foi executado e deveria executar e é uma voz de um lado diferente de Wakanda que coloca T'Challa em uma situação difícil. As marcas tribais acidentadas e matrimoniais de Killmonger em seu peito se assemelham às cicatrizes de tatuagens das tribos Mursi e Surma. Jordan observou que o penteado dreadlocks era um caminho para permanecer fiel ao personagem original de cabelos longos, tanto quanto possível e torná-lo tão moderno quanto podíamos. Jordan comparou a relação de Killmonger e T'Challa com Magneto e Professor X, dos X-Men. Ele acrescentou que Killmonger é muito estratégico, pensativo. Ele é muito paciente. Muito bem treinado para ele trabalha muito e ele sente o que está fazendo está certo. Corey Kalia mais uma vez serviu como treinador da Jordan no filme, depois de fazer isso em Creed. Lupita Nyong'o como Nakia, interesse amoroso de T'Challa e membro secreto da Dora Milaje, as forças especiais femininas de Wakanda que servem como guarda-costas de T'Challa. Nyong'o chamou Nakia de partida de sua homenagearia, dizendo que ela é um cão de guerra. Ela é basicamente uma espiã secreta para Wakanda. Seu trabalho é sair para o mundo e informar sobre o que está acontecendo. Ela começa o filme lutando por mulheres escravizadas na Nigéria. Nyong'o aprendeu a falar língua Hausa para certas cenas no filme. Ela também treinou judô, jiu-jitsu, silat e artes marciais filipinas. Danai Gurira como Okoye, líder das Dora Milaje. Ao lançar Gurira, o diretor Ryan Coogler não viu The Walking Dead, no qual Gurira retrata o personagem popular Michonne, mas, em vez disso, queria que ela fosse pela peça por causa de sua atuação em Mother of George. Gurira disse que as habilidades de luta que ela aprendeu interpretando Michonne complementaram as habilidades de Okoye, mas que há muitas maneiras de serem extremamente diferentes. Okoye é uma coisa inteira. Gurira descreveu a Dora Milaje como mais como um serviço secreto. Não é apenas militar com Okoye, a cabeça da inteligência. Quanto ao comportamento estoico de Okoye, Gurira disse, ela pode ser séria, mas também tem um senso de humor inesperado. Ela tem um coração, mas para o seu país e para o seu povo. Ela não é uma pessoa que não se conecta com seres humanos mas com o resultado do que faz. Martin Freeman como Everett K. Ross, um membro do Centro Conjunto de Combate ao Terrorismo da CIA. Freeman disse que Ross tem uma paz incômoda com T'Challa e que ele vai em uma jornada estranha, uma jornada esclarecedora para Wakanda. Daniel Kaluuya como WKB, um confidente de T'Challa que é o chefe de segurança da tribo da fronteira, servindo como a primeira linha de defesa da Wakanda. Letitia Wright como Shuri, irmã de T'Challa e princesa de Wakanda, que projeta novas tecnologias para o país. Wright descreveu-a como um espírito inovador e uma mente inovadora, que quer levar Wakanda para um novo lugar, e tem um ótimo senso de moda. Wright também sentiu que Shuri era vibrante e refrescante, e era um bom modelo para jovens meninas negras.
O produtor executivo Nate Moore chamou Shuri de a pessoa mais inteligente do mundo, mais ainda do que Tony Stark. Winston Duke como M'Baku, um guerreiro poderoso e implacável que é o líder da tribo da montanha de Wakanda, os Jabari, que estão em protesto contra T'Challa sendo o novo rei. Duke descreve os Jabari como pessoas que acreditam firmemente que para avançar, você tem que ter uma forte adesão e respeito pelo passado. Então eles têm uma profunda consciência moral, e que M'Baku se preocupa profundamente com o seu povo, e com o seu país como um todo. M'Baku também é o chefe da minoria religiosa em Wakanda. Elementos de personagem da série de Black Panther, de 1998 a 2003, de Christopher Priest, foram adaptados para o filme. O produtor executivo Nate Moore observou que M'Baku não seria referido por seu alter ego de quadrinhos de Man-Up Homem-Gorila no Brasil, uma vez que havia muitas implicações raciais que não se sentam bem ao ter um personagem negro vestir-se como um macaco. Este aspecto do personagem foi, em vez disso, reformulado para que a tribo M'Baku seja o líder do culto aos deuses dos gorilas, com M'Baku ainda vestindo elementos de peles nos braços e pernas e uma placa de peito que sugere o gorila. Moore continuou, Man-Up é um personagem problemático por muitas razões, mas a ideia por trás de Man-Up, pensamos que era realmente fascinante. É uma linha que penso que estamos caminhando, e espero que caminhe com sucesso. Para diferenciar ainda mais o Jabari, Duke falou uma versão da língua Igbo-nigeriana em vez da língua Xhosa falada por outros wakandanos. Angela Bassett como Ramonda, a mãe de T'Challa e rainha-mãe de Wakanda. Bozeman observou que Ramonda é um dos conselheiros que T'Challa olharia, para algumas das respostas do que seu pai poderia querer ou poderia fazer. Ela pode não estar exatamente certa o tempo todo, mas ela definitivamente tem ideias. Kalia também trabalhou como treinador de Bassett, trabalhando com ela antes de começar a filmar e enquanto ela estava no set, criando circuitos de treinamento de intervalos de alta intensidade e ajudando a elaborar sua dieta. Forrest Whitaker como Zuri, um idoso estadista em Wakanda, e o guardião da erva em forma de coração. Coogler observou que Zuri era uma figura religiosa e espiritual, e era uma maneira de fazer referência à espiritualidade dentro de Wakanda dos quadrinhos. Ele também acrescentou que Zuri é um empate maior para T'Chaka e sentiu que Zuri era a versão Pantera Negra de Obi-Wan Kenobi. Denzel Whitaker, que não é parente de Forrest, interpreta um jovem Zuri. Andy Serkis como Ulysses Klaue, um traficante de armas no mercado negro, contrabandista e gangster que trabalha na África do Sul. É aliado de Killmonger, que usa um equipamento avançado de mineração de Wakanda como um canhão de armas com disruptores sonoros. Bozeman descreveu Klaue como uma ameaça para Wakanda, como um dos poucos estrangeiros a entrar no país e alguém com acesso ao Vibranium, comparando-o com Osama Bin Laden. Serkis acrescentou que além de seu desejo do Vibranium, Klaue é motivado por uma vingança pessoal contra T'Challa e expor o que ele acha ser a hipocrisia de Wakanda. Além disso, Florence Kazumba e John Kani retomam seus papéis como Ayo e T'Chaka, respectivamente, de Capitão América, Guerra Civil. Sterling K. Brown é Njobu, uma figura do passado de T'Challa. Esaaz de Bancolé interpreta o mais velho de uma das maiores tribos de Wakanda. Nabi B foi inicialmente anunciada como a criminosa Tilda Johnson, identidade da vilã Nightad, mas ao final a atriz brasileira foi creditada como Linda, provavelmente porque Gabrielle Dennis interpreta Nightad na segunda temporada de Luke Cage, e Cidely Noel retrata Xolisva, membro da Dora Milaje. Atanva Kani foi escalado para interpretar um T'Chaka mais novo. O co-criador do Pantera Negra, Stan Lee e Sebastian Stan fazem aparições não creditadas como o jogador de cassino em Busan e como Bucky Barnes, Soldado Invernal em uma cena pós-créditos respectivamente. Em junho de 1992, Wesley Snipes anunciou sua intenção de fazer um filme sobre o Pantera Negra, e ele havia começado a trabalhar naquele projeto em agosto. Em julho, Snipes planejou começar The Black Panther depois de estrelar em Demolition Man, e no próximo mês, ele manifestou interesse em fazer sequências para o filme também. Em janeiro de 1994, Snipes entrou em negociações com a Columbia Pictures para retratar Pantera Negra, e Stan Lee se juntou ao filme em março, com desenvolvimento inicial em maio. Quando o filme não havia progredido em janeiro de 1996, Lee explicou que não estava satisfeito com os scripts do projeto. Em julho de 1997, o Black Panther foi listado como parte da ardósia do filme da Marvel Comics, e em março de 1998, a Marvel contratou Joe Quesada e Jimmy Palmiotti para trabalhar nela.
Em agosto, problemas corporativos na Marvel colocaram o projeto em espera, enquanto no próximo agosto, o Snipes estava preparado para produzir e possivelmente estrelar no filme. Em maio de 2000, a Artisan Entertainment anunciou um acordo com a Marvel para coproduzir, financiar e distribuir um filme baseado em Pantera Negra. Em março de 2002, Snipes disse que planeja fazer o Blade Trinity, ou Black Panther em 2003, e reiterou seu interesse 5 meses depois. Em julho de 2004, o diretor da Blade Trinity, David S. Goyer, disse que isso era improvável, já que Snipes estava tão arraigado com o Blade, que outro herói da Marvel pode ser um exagero. Em setembro de 2005, o presidente e CEO da Marvel, Avi Arad, anunciou Black Panther como um dos 10 filmes da Marvel que seriam desenvolvidos pela Marvel Studios e distribuídos pela Paramount Pictures. Em junho de 2006, Snipes disse que esperava ter um diretor para o projeto em breve. Em fevereiro de 2007, Kevin Feige, presidente de produção da Marvel Studios, reiterou que o Pantera Negra estava na lousa de desenvolvimento da Marvel. Em julho, John Singleton foi abordado para dirigir o filme. Em março de 2009, a Marvel contratou escritores para ajudar na chegada de formas criativas para lançar suas propriedades menos conhecidas, incluindo Black Panther, com Nate Moore, o chefe do programa de escritores, ajudando a supervisionar o desenvolvimento do filme Black Panther especificamente. Em janeiro de 2011, a Marvel Studios contratou o cineasta Mark Bailey para escrever um roteiro para Black Panther, para ser produzido por Feige. Em outubro de 2013, Feige disse: "Eu não sei quando será exatamente, mas nós certamente temos planos para trazer o Pantera Negra à vida algum dia." Observando que o universo cinematográfico Marvel já havia introduzido o metal Vibranium, que vem da nação do Pantera Negra, Wakanda. A figurinista Ruth E. Carter se inspirou nas tribos Maasai, Imba, Dogon, Bazoto, Tuareg, Turkana, Xhosa Zulu, Suri e Dinka em seus projetos para Wakanda. Ela também examinou as obras apropriadas da estilista japonesa Issei Miyake, o estilista francês Yves Saint Laurent e a estilista americana Donna Karen. Winnie Mandela proporcionou inspiração para os trajes que Carter criou para Angela Bassett, enquanto os trajes de Dora Milaje usavam principalmente o vermelho para refletir diferentes culturas africanas e incluíam tabardos com contas que apresentam talismãs para proteção, bom espírito e boa sorte, e um senso de propriedade, como se o traje pudesse ser transmitido de mãe a filha. Carter queria, especificamente, evitar a aparência das meninas em traje de banho, e em vez disso, as Dora Milaje vestiam armaduras completas que precisariam para a batalha. Anthony Francisco, o ilustrador sênior de desenvolvimento visual, observou que os trajes de Dora Milaje foram baseados em 80% na tribo Maasai, 5% em samurais, 5% em ninjas e 5% no povo Ifugal das Filipinas. Os anéis do braço e do pescoço eram uma referência ao povo do sul de Nebele, que denota estatura. Como tal, Okoi tem bandas de ouro e anéis para denotar que ela é uma geral, em comparação com a outra Dora Milaje com prata. Os trajes para T'Challa combinaram seu papel como rei e como chefe das forças armadas, incluindo a combinação de uma capa de tecido quente do povo Akan com botas militares. Carter também usou cores e padrões distintos para cada uma das tribos de Wakanda, como verde com conchas para a tribo do rio com base em suris, azul com madeira para a tribo da fronteira e preto com roxo real para o Pantera Negra e o Palácio Real. A tribo mercante estava vestida de ameixas e púrpuras para os comerciantes em referência aos tuaregs, e ocre para a tribo da mineração, inspirada pelo Zimba. 3 em cada 5 pessoas em Wakanda andam descalço, o que também influenciou o processo de vestuário. Quando os personagens wakandanos estão em outros países, suas roupas parecem bastante normais, mas se destinam a ser consistentes com seus respectivos designs wakandanos. Carter criou 700 figurinos para o filme, trabalhando com um exército de ilustradores, designers, fabricantes de moldes, tinturarias de tecidos, fabricantes de joias e muito mais. A chefe do departamento de cabelos Camille Friend referiu a arte, tecidos, cabelos e texturas tradicionais africanos, e o movimento natural do cabelo atual em seus projetos. Friend se esforçou para manter o cabelo natural, usando tranças, locks e torções, extensões e perucas. Tal como acontece com Carter, cada tribo tinha sua própria estética de cabelo identificável, como a tribo Jabari com linhas muito diretas e limpas, com detalhes de pintura de guerra, inspirados por guerreiros senegaleses. Ludwig Göransson foi contratado para compor a trilha sonora do filme em abril de 2017.
Goranson viajou para o Senegal e a África do Sul para gravar com músicos locais para formar a base de sua trilha sonora. Kendrick Lamar produziu a trilha sonora curada do filme, intitulada Black Panther, The Album, juntamente com o fundador da Top Dawg Entertainment, Anthony Tiffit. Coogler escolheu Lamar para o projeto porque seus temas artísticos se alinham com aqueles que exploramos no filme. 3 singles do álbum foram lançados em janeiro e fevereiro de 2018, All the Stars King's Dead e Pray For Me. Black Panther, The Album foi lançado em 9 de fevereiro de 2018, enquanto a trilha sonora de Goranson foi lançada em 16 de fevereiro de 2018. Uma versão extended play intitulada Black Panther, Wakanda Remixed com remixes de 5 faixas da trilha de Goranson, foi lançada em 16 de agosto de 2018. Goranson trabalhou com vários outros artistas para criar os remixes. Black Panther foi aclamado pela crítica especializada, destacando-se as performances do elenco, personagens, figurino, visual, sequências de ação, trilha sonora, roteiro e direção. Os críticos o consideraram como um dos melhores filmes estabelecidos no universo cinematográfico Marvel, apontando seu significado cultural devido a um afro-americano liderar uma produção da Marvel Studios, além de um elenco composto majoritariamente por atores negros. No site agregador de críticas Rotten Tomatoes, possui uma avaliação de 97%, nota que o coloca como o maior filme do gênero, superando The Dark Knight e Iron Man, ambos de 2008, que acumulam 94%. O Metacritic, que usa uma média ponderada, atribuiu ao filme uma pontuação de 88, com base em 55 críticos, indicando aclamação universal. O público pesquisado pelo CinemaScore deu ao filme uma nota média, A+, em uma escala de A+, a F, fazendo de Black Panther o segundo filme de super-herói em live action a receber essa nota depois de The Avengers, 2012 da Marvel. O filme foi considerado por diversos críticos de cinema como um dos melhores filmes da Marvel, um dos melhores filmes de origem da Marvel, um dos melhores filmes de super-heróis do século e uma resposta refrescante ao mundo cada vez mais obsoleto de cinema de super-heróis. Peter Travers, da Rolling Stone, chamou de diferente de qualquer outro filme da Marvel, um triunfo emocionante em todos os níveis, desde escrita, direção, atuação, design de produção, figurinos, música, efeitos especiais, entre outros. Jamelle Bowie colocou o filme na mesma categoria de Superman 1978, Homem-Aranha 2, 2004, e The Dark Knight, 2008, que designa filmes de super-heróis que não transcendem o gênero tanto quanto o abraçam em todos os seus aspectos. Bowie concluiu: Black Panther poderia ter sido apenas mais uma brincadeira da Marvel, mas Coogler e companhia tinham o poder, e talvez a responsabilidade, de fazer muito mais. E eles fizeram. O elenco do filme também foi bastante aclamado. Todd McCarthy do The Hollywood Reporter afirmou que Boseman certamente se garante no papel principal. Mas também existem alguns coadjuvantes carismáticos, se referindo a Jordan, Neon e Wright. Representação negra discutindo por que o filme foi um momento decisivo para a América Negra. Na revista The New York Times, Carvel Wallace disse que, em contraste com os filmes anteriores de super-heróis negros, Black Panther especificamente tem como propósito a sua negritude. Wallace também comentou sobre como o filme se enquadra na ideia maior do afrofuturismo, particularmente em sua apresentação de Wakanda. O filme foi bem recebido em países africanos como Quênia e Nigéria. Espectadores desses países entrevistados pela agência France Press elogiaram o figurino, a trilha sonora e os sotaques. Em dezembro de 2017, uma pesquisa do Fandango indicou que Black Panther foi o segundo filme mais esperado de 2018, atrás de Avengers, Infinity War. Fandango informou que suas primeiras 24 horas de pré-venda de ingressos para o filme foram as maiores de sempre para um filme da Marvel, superando o Capitão América Civil War. 2 semanas antes de seu lançamento, Fandango anunciou que o filme superou todos os filmes de super-heróis anteriores no mesmo ponto no ciclo de vendas, quebrando o recorde anteriormente ocupado por Batman v Superman, Dawn of Justice. Além disso, Black Panther teve o maior número de pré-vendas de ingressos para qualquer filme de super-heróis no Alamo Drafthouse Cinema, após 18 dias de vendas. Isso foi mais do que Guardians of the Galaxy Volume 2, o filme mais próximo, que tinha apenas 72% das vendas de ingressos de Black Panther. A AMC Theatres também revelou que o filme estava vendendo todos os filmes anteriores da Marvel, com fortes vendas em áreas urbanas e suburbanas.